Bom, meu nome é Leandro. Esse vídeo tem como objetivo a apresentação do banco Firebird. Bom, nesse vídeo será abordado os seguintes tópicos: introdução, instalação, ferramentas de gerenciamento do banco, programação, segurança e o uso em uma aplicação VB.NET. Introdução. O que é o Firebird? O Firebird é um SGBD SQL completo, um sistema de gerenciamento de banco de dados, que é do inglês Database Management System. O Firebird é baseado no código-fonte do Interbase 6.0. Bom, a versão mais recente do Firebird é a 2.5. Ela tem uma nova arquitetura chamada Superclassic, que fará a ponte para a versão 3.0. O Firebird receberá também uma nova versão para Android, o sistema operacional da Google, para dispositivos móveis. O Firebird é um banco de dados que necessita de mínima necessidade de configuração e administração. E ele é também open source, livre de qualquer exigência de licenças, mesmo para seu uso comercial. O Firebird implementa a maioria do padrão SQL 99, além de alguns adicionais úteis. Isto inclui declarações DML e DDL. Plataformas. O Firebird é um banco de dados que roda em diversas plataformas, tais Linux, Windows, macOS, Solaris, entre outros. Limites máximos do Firebird. O Firebird é um banco de dados que tem a capacidade de armazenamento de 64 TB, limites teóricos por um único arquivo, 32 TB por tabela, 64 KB por tamanhos de linhas, 64.535.000 quadros, 65.535.000 índices. Instalando o Firebird. O Firebird pode ser baixado em seu site oficial, que é www.firebirdsql.org. Em sua página principal, clicaremos em Download. E em seguida em Firebird 2.5. Nessa página, escolheremos a plataforma onde o Firebird será instalado. Após baixar, damos início à instalação do Firebird. Clicaremos duas vezes no executável. Inicialmente, um assistente de instalação aparecerá na tela. Em seguida, selecione o idioma a desejar e clique em OK. Clicaremos novamente em Seguinte. Nessa tela, aparecerá o termo de contrato de licença do banco de dados. Clicaremos em Aceito contrato e novamente em Seguinte. Nessa próxima tela, aparecerá um documento com instruções do banco de dados Firebird. Em seguida, clique em Seguinte. Nessa próxima tela, aparecerá o caminho aonde o banco de dados Firebird será instalado. Clique em Seguinte. Nessa tela aparecerá o tipo de instalação e quais serão os componentes a serem instalados. Deixaremos como padrão e em seguida clicamos em Seguinte. Nessa tela aparecerá aonde serão colocados os ícones de atalhos do programa. Deixaremos como padrão e clicaremos novamente em Seguinte. Nessa tela aparecerá algumas informações de configuração do banco de dados Firebird. Deixaremos como padrão e clicaremos novamente em Seguinte. Em seguinte, clicaremos em Instalar. Novamente em Seguinte. Clicaremos em Seguinte. Desmarcamos essa opção e deixamos inicializar o serviço Firebird agora e clicamos em Concluir. Após a instalação, verificamos se o Firebird está inicializado na máquina. Clicaremos no painel de controle, ferramentas administrativas,
serviços, procuraremos Firebird. Como vocês veem, o serviço está funcionando perfeitamente na máquina. Ferramenta de gerenciamento do banco. O Firebird possui diversas ferramentas de gerenciamento do banco. Nesse vídeo será abordado o uso da ferramenta de gerenciamento IB Expert. Bom, a IB Expert é uma ferramenta de gerenciamento do banco de dados Firebird. Utilizaremos a versão gratuita. Ela pode ser encontrada pelo site ibexpert.net. Após a instalação do IB Expert, daremos início ao uso dessa ferramenta. Clicaremos 2 vezes no ícone. Em sua tela principal, clicaremos em sua barra de ferramenta Database, Create Database. Nesse formulário que aparecerá, vamos colocar as seguintes configurações para a criação do banco de dados. No lugar de server, temos a opção de criar um banco remoto ou local. Clicaremos em local. Em seguida, em database, vamos indicar o caminho aonde o banco de dados será criado. Em seguida, vamos informar o nome do arquivo do banco a ser criado. Clicaremos em abrir. Em seguida, vamos informar o username e o password do banco de dados. Por padrão, o Firebird utiliza sysdba como username e o password como master key. Em seguida, deixaremos como padrão o restante de configuração e clicaremos em OK. Um novo formulário aparecerá na tela. Em seguida, vamos informar as seguintes informações: a versão do servidor que estamos utilizando. Em seguida, vamos informar o database alias. O que seria um alias? O alias seria a referência, um apelido que vamos dar ao banco para se localizar dentro do IB Expert. Aqui é a biblioteca client. Como padrão, vem a GDS32.dll. Essa biblioteca GDS32 ela é padrão quando você está utilizando o Interbase, mas como estamos utilizando o Firebird, vamos indicar a biblioteca do Firebird. Em seguida, vamos localizar a pasta onde o Firebird foi instalado. Na pasta do Firebird, na pasta bin, vamos escolher o arquivo fbclient.dll e clicamos em abrir. Em seguida, podemos verificar a conexão do banco. Clicaremos em teste. Como aqui no caso a conexão passou, poderemos já cancelar e registrar. Após a criação do banco, clicaremos 2 vezes em cima dele para conectar. Após abrir o banco, uma série de objetos de gerenciamento do banco é aberta para criações de domínio, tabelas, views, procedures, triggers, generator, exception, UDFs, roles, índice e webform. Em seguida, vamos dar início à criação de tabelas. Clicaremos em cima de Table com o botão direito e New Table. Uma nova janela é aberta. Na parte superior, vamos indicar o nome da nossa tabela em New Table. Em seguida, vamos informar os nossos campos da nossa tabela. O tipo, not null. Se for uma chave primária, clicaremos embaixo de PK 2 vezes. Adicionamos um novo campo.
o tipo, o tamanho do campo, novo, e clicaremos em compilar. Commit. Perceba que a tabela já foi criada. A tabela também pode ser criada pelo editor SQL. Nesse editor, vamos inserir os comandos para a criação das tabelas. Esse é o comando que iremos executar para a criação da tabela. Primeiramente, clicaremos para executar para verificações de erro. Em seguida, confirmamos para a compilação do comando. Perceba que a tabela foi criada no painel à sua esquerda. Em seguida, uma diferença no banco de dados Firebird é o seu autoincremento em seu campo. Ele necessita de um gerador. Esse é um gerador de código autoincremento para o campo TourCode. Vamos executá-lo selecionando, verificando se há erro. Em seguida, compilamos. Observe que um novo gerador foi criado. Inicialmente, o seu valor está a 0. Agora é necessário a criação de uma trigger para efetuar o autoincremento. Esse é o modelo da trigger para efetuar o autoincremento. Create trigger, o nome da trigger, a tabela que vai ser efetuada o disparo, quando for inserido um novo registro, início, um novo código será gerado na sequência somatória do gerador mais 1. Vamos executar o código para verificações de erro. Em seguida, vamos compilar. Agora vamos criar uma procedure para inserir os dados na tabela turma. Esse é o modelo da procedure que utilizaremos para inserir os dados na tabela turma. Create procedure, o nome da procedure, os valores que estaremos passando por parâmetro para inserir os dados, RA do tipo inteiro, o nome do tipo varchar. Em seguida, o comando insert na tabela turma, nos campos RA e nome, os valores RA e nome. Observe que o caractere 2 pontos serve para referenciar as variáveis. Vamos executar o código para verificações de erro. Veja que não aparece nenhum erro e compilamos. Esse é o modelo da procedure que utilizaremos para atualizar os valores dos campos da tabela turma. Create procedure, o nome da procedure, os valores que passaremos por parâmetro, o código do tipo inteiro, o RA do tipo inteiro, o nome do tipo varchar. Em seguida, utilizamos o comando update na tabela turma, setando os campos RA com os valores passados por parâmetros, RA, nome por nome,
aonde o campo código foi igual ao código passado por parâmetro. Verificamos se há erro e compilamos os comandos. Esse é o modelo da procedure que utilizaremos para deletar os dados da tabela turma. Creator procedure, o nome da procedure, os valores que passaremos por parâmetro. Em seguida, inserimos o comando delete na tabela turma, onde o campo código foi igual a o valor passado por parâmetro código. Em seguida, verificamos o código e compilamos. Esse é o modelo da view que utilizaremos para visualizações dos dados da tabela. Create view, o nome da view, em seguida os nomes das colunas que vamos visualizar. Embaixo o comando select na tabela turma, utilizando uma junção inner join na tabela alunos, onde o campo RA da tabela alunos for igual ao RA da tabela turma, ordenando os dados pelo RA. Em seguida, verificamos se há erro no código e compilamos. Esse é o modelo da trigger que utilizaremos para inserir dados em outra tabela quando um comando insert for utilizado. Create trigger, o nome da trigger, a tabela que será executado o evento, a função insert, em seguida utilizaremos o comando execute procedure, o nome da procedure, e passaremos por parâmetro os valores do novo código gerado pelo insert na tabela alunos e o segundo valor passado por parâmetro como texto. Em seguida verificamos se há erro no código e compilamos. Para conectar o banco de dados com uma aplicação Windows Forms, utilizando o vb.net, é necessário baixar uma biblioteca do Firebird. Essa biblioteca pode ser encontrada em seu site oficial ADO-Net Provide 3.1. Em seguida, clicaremos em Net Provider e clicaremos no link. Após baixar, clique duas vezes em cima do executável. Um assistente aparecerá na tela. Clique em Aceito os termos da licença e clique em Instalar. Finalize. Na aplicação VB, é necessário adicionar como referência a biblioteca do Firebird para conexão. Clicaremos com o botão direito em cima do projeto, adicionar referência. Em seguida, vamos na pasta de instalação da biblioteca. Na pasta Firebird Client, escolhemos o arquivo Firebird Client e clicamos em OK. Após adicionar como referência a biblioteca, vamos importá-la para dentro do projeto, utilizando o comando import firebirdsql.date
Firebird Client. Em seguida, vamos utilizar a seguinte string de conexão, informando o usuário e o password e o local aonde o arquivo do banco de dados está, e utilizar os comandos fb de conexão e fb de comando SQL. Dentro da classe banco, em meu formulário teste, terá dois edit, onde será pegados os valores para serem inseridos, 3 botões, 2 data grid, que exibirá os valores após serem inseridos. No código-fonte do meu formulário será declarado uma string, um objeto banco instanciando da classe banco. No evento clique do botão inserir, terá os seguintes comandos para inserir os dados na tabela. Minha variável SQL do tipo string receberá o seguinte texto: execute procedure, o nome da procedure e os valores que estarei passando por parâmetro, o nome e a idade. Em seguida, minha variável SQL com o comando será repassado para a classe banco e executado o SQL. Em seguida, um procedimento carregar dados será chamado e, na sequência, limpar campos. Quando o procedimento carregar dado for chamado, a variável SQL receberá um novo comando, repassará novamente para a classe banco e os dados da tabela será exibido no data grid aluno. E, na sequência, receberá o novo comando SQL e repassará novamente para a classe banco, aonde os dados da outra tabela será exibido no outro data grid.